Vamos deixar ele esperando um pouquinho. Vamos agora? Vamos direto. Mário Marra, meu amigo, tem técnico, ou teria técnico sueco pairando Belo Horizonte? Boa noite. Boa noite, Plihal. Boa noite aos companheiros. Que coisa mais aleatória, né, Plihal? Eu nunca pensei que pudesse falar sobre isso. Mas o pior de tudo não é nem a não ida de Sven Goran Eriksson ao Atlético. Sven Goran Eriksson foi oferecido ao Atlético, técnico sueco de Copa do Mundo, seleção da Inglaterra, Costa do Marfim. Se a gente falar de clubes, a gente vai poder falar do City, Leicester, Roma, Benfica e por aí vai. E foi oferecido ao Atlético através de um agente credenciado pela CBF, o Daniel de Paiva. E aí que me assusta mais, Plihal, é que o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo, nem quis ouvir as bases, nem quis ouvir sobre salário. E aí tem uma questão aí de ética, respeito ao profissional, à história do profissional e respeito também ao Clube Atlético Mineiro, né? Acho que pelo menos tem que abrir uma conversa e falar, olha, não interessa, tal. Mas nem abriu a conversa, já negou de cara e deu a justificativa que nenhum técnico estrangeiro fez sucesso no Atlético. O que também não é verdade e já tem muito tempo, mas o uruguaio Ricardo Dias, o Alexandre Galo deve conhecer um pouco da história do Atlético, eu conheço, ele foi técnico do Atlético, vencedor, ajudou a revolucionar um time do Atlético e, bom, mas isso foi em 1949, 1954. Hoje em dia, o Atlético, na pessoa do seu diretor de futebol, Alexandre Galo, nem quer ouvir o que Sven Goran Eriksson tem a dizer. Você sabe qual foi o último trabalho do Eriksson? O Eriksson até fala português, né? Ele não teria dificuldade da língua porque ele foi técnico do Benfica, né? Shenzhen, lá na China, estava trabalhando na China. Antes já tinha um tempo também, ele já estava lá, trabalhou no Gansu, trabalhou no Xangai, estava na China. Estava desde 2013 no futebol chinês. Segunda divisão. O último trabalho dele em grandes ligas foi 2011 no Leicester. Uhum. Agora, é o que o Marra falou, né? É um técnico com passagem por clubes muito importantes do futebol, pela seleção inglesa, é um cara que a gente pode até discutir. Uma vez ele foi oferecido ao São Paulo. Então ele deve ter um desejo de trabalhar no Brasil, né? Porque realmente é até curioso esse desejo dele, né? Evidentemente, ser oferecido ao Atlético ou qualquer clube brasileiro surpreende, porque, como disse o Marra, parece uma coisa meio aleatória, né? Não é normal um técnico europeu ter um desejo de trabalhar no futebol brasileiro. E outra coisa, você tem todo o direito, claro, de naquele momento, achar que não é o Eriksson que vai resolver os seus problemas. Mas o mínimo de consideração ao profissional e assim, a negativa ser dada de um jeito cordial é meio que obrigatório, né? Então eu queria perguntar para o Marra. Mário, a decisão de nem querer ouvir foi de quem? Foi do presidente ou do diretor de futebol? A informação que eu tenho, Mauro, é que foi de bate-pronto, rejeitada a proposta não, a tentativa de contato pelo Alexandre Galo. Nem deixa passar para cima, já morre nele a questão. Eu não me surpreendo, porque o Alexandre Galo é um técnico que momentaneamente ocupa um cargo de diretor executivo, né? Os técnicos brasileiros, em grande maioria, né, eles são extremamente corporativistas e fogem de técnico estrangeiro como o diabo foge da cruz. Uhum. Falou num gringo para treinar um time, eles são, ai, pelo amor de Deus, não, saem correndo. Então, até dentro dessa lógica, faz até sentido se o Galo, de fato, o Galo com 2 L's, o diretor, não o clube, né? Tem que fazer sempre essa ressalva. Repeliu a ideia de imediato, é normal. Até porque muitos desses caras lá de fora sabem muito mais do que eles. Então, de repente, é até difícil de conversar sobre futebol com um bom técnico que vem lá de fora. Não sei se seria o caso do Eriksson, não sei em que estágio ele está hoje, mas, por exemplo, se especula em Belo Horizonte o Felipão. O Felipão vem de onde? Uhum. Mas é brasileiro. Vem lá da China. O Felipão, que é o cara do 7-1. É o cara que largou o time do Grêmio no meio de um jogo porque estava insatisfeito com a atuação da equipe. Depois o Roger Machado, que daqui a pouco estará no Bola da Vez, né, deu uma arrumada naquele Grêmio. Aquele Grêmio que o Felipão não conseguia consertar. Mas, enfim, isso também faz parte, pertence ao futebol, diria um outro técnico. Eu fico também perguntando se quando você coloca na mesa o nome do Eriksson, se as pessoas que estão no futebol conhecem. Brasil. Se falar um treinador, fala do Guardiola é fácil.
O Mourinho é fácil. Calçade. Quando você vai para um treinador que tem mais história... E treinador de primeira linha no Brasil. É capaz de você falar no nome do Erikson e a primeira reação ser de desconhecimento. Não tenho dúvida disso. Assim, eu acho que passa até por aí. Não estou dizendo que ele seria ótimo, que ele seria péssimo. É importante fazer essa ressalva, né, Calçade? Não quer dizer que o Erikson seria o cara certo para o Galo é uma proposta, seria... Né, o desejo dele é um desejo irrecusável para o Galo, tem que pegar agora. Não é isso. Mas acho que, assim, olhando também para o cenário do futebol brasileiro que a gente falava há pouco, né? Para pouca opção de treinadores que você tem para contratar e para o histórico do cara... Pelo menos saber, pelo menos se informar. Você falou da língua. Qual que é o nível do português dele? Pô, se ele fala português bem, por que ser estrangeiro seria um problema? Será que essa é a principal questão do técnico estrangeiro? Não, porque se for, já é um problema que não existe mais. Aí tentar ouvir, entender as ideias do cara, ver se o que o levou a tantos times importantes na história do futebol ainda é um ativo que ele tem hoje, quer dizer, que poderia fazer valer a pena a contratação. Realmente não querer ouvir, como disse o Marra, essa recusa imediata, sem nem querer ouvir, é realmente incompreensível, a não ser pelo argumento que o Mauro colocou aqui. Marra, se existe essa rejeição a técnico estrangeiro, e com o mercado de técnicos brasileiro cada vez mais restrito, mais sem opções... Quem que você está imaginando como substituto do Oswaldo Oliveira no comando técnico do Galo? É uma grande pergunta, Plihal. Eu não tenho ideia. Sei que o Atlético tem nomes, né, mas tinha como a intenção realmente muito clara de trazer o Cuca e me parece que não estava preparado para outras opções. Aí, novamente, a gente tem que lembrar do diretor de futebol, do Alexandre Galo. Ele não é menino, né? Ele já tem rodagem no futebol, já foi capitão de grandes clubes, já foi técnico de seleção brasileira de base e já foi treinador também. Não dá para esperar que esse diretor, ele não tenha uma linha de trabalho. Senão, não precisa ser diretor, né, Plihal? Senão até eu posso ir, o torcedor pode ir. Ele tem que ter uma linha de trabalho. O que tem na cabeça dele? Vamos ver qual vai ser a ideia. E se não tiver convicção também para bancar a ideia após fracassos, é melhor também que não tenha diretor de futebol, né? Porque se o diretor de futebol não puder bancar o que ele pensa, é melhor ele procurar outro clube, né? Marra, brigadão, valeu por ter participado desse bate-bola, trazendo essa notícia importante, né? O Atlético Mineiro negando-se a receber, a conversar com o Sven-Göran Eriksson, renomado técnico, ele é sueco, né? Mas enfim, com uma larguíssima experiência no futebol europeu, dirigindo grandes clubes. Oi, Mar. Foram 5 anos trabalhando no Benfica. Se eu não estou equivocado, lá em Portugal falam português, né? Eu tenho quase certeza que eu já ouvi o Eriksson falando português em entrevistas para brasileiros com uma fluência boa. Quer dizer, isso não seria uma barreira. Mas, assim, o Atlético, só reforçando, sequer quis conversar com o Eriksson para saber dos planos dele. Não é a primeira vez que ele demonstra o desejo de treinar um clube brasileiro. O Atlético, nessa situação de mercado super difícil, super restrito, se negando a conversar com um cara de serviços prestados a grandes clubes europeus e a uma grande seleção europeia, a Inglaterra, em Copa do Mundo. 70 anos. Tem 70 anos. 70 anos. Marra, brigadão, viu? Valeu, Plihal. Até. Boa noite a todos. Ainda no assunto Atlético Mineiro, técnico do Atlético Mineiro, quem falou no clube foi o lateral Carlos César, que lamentou a seguir as trocas de técnico no Galo e disse que considera o que considera um planejamento ideal para o clube. Né? Até pelo momento que a gente vive, ninguém planeja uma situação dessa. Mas nós, jogadores, a gente já tem experiência ao longo da carreira, de situações como essa. Então a gente tem que focar na partida, entender que o presidente de diretoria tomou a melhor situação e, o mais rápido possível, a gente poder entrar no jogo, tentar esquecer um pouco
esse momento, essa situação de mudança, né? Um planejamento eu tenho para mim, um planejamento de um grupo vitorioso, ele precisa ter um tempo maior de trabalho, um ano decorrente com o mesmo treinador, uma mesma linha de trabalho, né? Um planejamento, um grupo que vem seguidamente, né? Trabalhando junto, né? Isso é muito importante. Tempo só, aquela coisa, a continuidade de trabalho, todo mundo sabe que é a coisa mais importante num clube de futebol e poucos aplicam, né? Quase ninguém aplica e de verdade vai ser difícil o Atlético Mineiro encontrar um treinador à altura das suas tradições. Enfim, acho que esse discurso vale para todos os clubes praticamente do Brasil, né, Plihal? Agora, o que eu acho que o Atlético não pode fazer, a gente ouviu o Marra falando, né, que o Atlético tinha uma ideia apenas e não parecia pronto para receber o não dessa ideia, que era o Cuca, né? O que não pode fazer é insistir com o Cuca se o Cuca não está a fim de trabalhar, se o Cuca não quer trabalhar nesse momento. Acho que ficou muito claro que o Cuca, sem foco, sem a dedicação total ao trabalho, e a gente não sabe exatamente quais são as questões que o levam a não querer trabalhar. Falou que ia assistir a Copa do Mundo, já comprou passagens, hospedagens, ele e a família vão assistir a Copa. Que era um pouco aquele discurso que ele teve quando deixou o Palmeiras, né? Com outras... Reciclagem era na a Copa Itália. do Mundo, era a ida para a Itália. Tal. Eu já ouvi também versões de questões pessoais, né? Até de saúde, mas a gente não sabe exatamente, o Cuca não se manifesta a respeito, então, né, prefiro nem tocar nesse assunto. Mas o fato é que ficou muito claro que o Cuca, focado, dedicado e totalmente empenhado no trabalho é uma coisa, e o Cuca meio alheio é outra coisa totalmente diferente, né? Com um elenco muito parecido, ele teve um desempenho muito bom e um desempenho muito fraco na volta dele ao Palmeiras. Então, acho que não pode o Atlético cair nesse erro, que até o Palmeiras, de alguma maneira, caiu, né? Ouvindo o clamor popular, a coisa de pegar o técnico que era o campeão brasileiro e tudo mais, e insistir para que um técnico que não estava afim assumisse. Ele assumiu e demonstrou, curiosamente, em várias das entrevistas que deu durante esse trajeto na sua segunda passagem, demonstrou que realmente não estava afim, a impressão que dava era que ele poderia ir embora a qualquer momento, que ele queria até ir embora a qualquer momento, como depois acabou acontecendo. Então, acho que o Atlético tem que ter esse exemplo do que aconteceu no Palmeiras para buscar uma outra alternativa que não seja o Cuca. Foi no Esporte participando, com bom humor, que não faz mal a ninguém. O Felipe Ávila dizendo que o primeiro pedido do Erickson foi manter o Anelka no elenco, por isso a negociação não foi fechada. Todo mundo se lembra, né, da pataquada do Calil ainda, né, que chegou a anunciar o Anelka, e o francês jamais vestiu a gloriosa camisa do Atlético Mineiro. O Léo Gomide aí, a boa notícia, o Léo Gomide liberado para voltar a frequentar os treinamentos na cidade do Galo, já não era tempo. Até porque ficou estranho o negócio, né? Porque a diretoria acabou concordando com ele, né? Os questionamentos iam numa linha, aí demite o treinador, aí você fala, bom, onde é que está o problema aí? Acabou concordando com ele, e aí ainda bem que voltou. Mas vamos ver para onde vai o Galo. Tá difícil o clube, tá difícil. Ou você aposta, é uma aposta, se acredita naquele que vem com um futebol mais arejado, novas ideias, ou você abraça aqueles que você acredita que já tem com a data, já vem com a data de validade ali na embalagem. Agora, a coisa do técnico estrangeiro de não querer contratar ou temer contratar, até é em parte justificável, né? Acho que o último exemplo aí... É difícil trabalhar aqui. Não, e assim, é difícil para os dois lados também, né? O Reinaldo Rueda, por exemplo, a forma como ele saiu do Flamengo, chegou com cartaz de campeão da América, não conseguiu fazer o time jogar bola e saiu do jeito que saiu. Também deixa, acho que, todo mundo com um pouco de pé atrás, você não acha, mano? Pois é, mas os brasileiros fazem isso também, né? O Luxemburgo largou o Palmeiras uma vez e o Palmeiras foi rebaixado. Né? Os técnicos saem para treinar a seleção do Brasil, para treinar não sei aonde, para o mundo árabe, sempre foi assim. Só que quando é estrangeiro repercute mais. Claro que é mais difícil, o cara tem que ter uma adaptação e tal. A questão é nem ouvir
Esse que é o ponto. É nem parar para conversar. Vem cá, mas é o Erickson, ele quer trabalhar aqui. Interessante, ele fala português, fala. Pô, como é que a gente pode conversar? Como é que a gente pode trocar ideia com ele, não com o representante? Para entender. Claro, o mínimo é, Isso não sobre saber educação, qual é a do não. cara. É ter a curiosidade, o interesse de entender o que esse cara pode te oferecer, até humildade para isso, né? E tentar um contato. De repente, até pegar um avião e encontrar o cara em algum lugar. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ver qual é. O que você quer fazer? Conhece o nosso elenco? Já deu alguma olhada? Tudo hoje em dia, a informação circula. Se tiver interesse, quiser estudar, estuda um time rapidinho. Entendeu? E tem gente que trabalha para ele, certamente, que faz esse trabalho se for necessário. Então, é isso que choca, porque não há interesse em intercâmbio, em troca de conhecimento, nada. Sabe tudo aqui, nós somos os professores aqui no Brasil. E o Atlético, repito, tem um técnico na função de diretor executivo. O cara que era técnico até outro dia. E eles são pouco corporativistas, eles têm medo do mercado deles ser invadido por técnicos estrangeiros. Tem medo, a palavra é essa, eles têm pavor disso acontecer. Será que está completamente fora das pretensões do Galo do Galo com 2 L's, voltar a ser treinador? Não sei, né? Estou nem dizendo no Atlético. O assim, Petkovic era dirigente, tipo, virou técnico do time do Vitória do uma passado. salada, né? Depois voltou, não deu certo. E, curiosamente, o último técnico estrangeiro no Brasil mostrar bons resultados foi o Aguirre no Atlético e antes no Internacional, né? O Aguirre que agora não aparece mais tanto nos nomes de técnicos cobiçados por clubes brasileiros, né? É verdade. O Marra não precisava nem ter ido tão longe, porque o Aguirre, né, embora, enfim, tenha tido todos os problemas que teve, a maneira como acabou saindo, né, no meio da Libertadores, dizendo que estava prevista a saída dele, né, após enfim, mas acho que o trabalho dele não foi um trabalho tecnicamente ruim, tecnicamente sofrível e que as deficiências do trabalho se mostraram ali porque ele era um técnico estrangeiro, né? Então, acho sinceramente que o não ouvir o Erickson é que é um absurdo. No cenário que a gente tem, no futebol brasileiro de técnicos, não ouvir, não conversar é que é um absurdo, como a gente falou. Alguém foi semifinalista de Libertadores com o Internacional. Teve isso, né? Aqui o Fã do Esporte pegando no meu pé aqui, o Antônio Flávio Gordo. O Plihal disse que o Rueda não fez o Flamengo jogar. O jornalista não lembra que o Rueda chegou em 2 finais com o Mengão, mas em nenhum momento o Rueda... O trabalho dele era mais para render a partir desse ano, né? Ele pegou na reta final. Ele assumiu as vésperas da semifinal com o Botafogo na Copa do Brasil. A questão é que ele teve um comportamento totalmente equivocado nesse processo do desligamento. A condução do Mas não dá desligamento. para achar que todos os técnicos estrangeiros vão fazer a mesma coisa porque o Rueda saiu dessa forma. Mas o Osório também saiu. E as coisas que aconteceram com o Osório no São Paulo também? SMS, não sei o quê, né? Pô, teve isso também. No caso do Baus, ele saiu para entrar na seleção da Argentina, o país dele. Não, o que tinha mais razão de todos para sair pro Brasil. foi o Osório. O Osório chegou numa bagunça, com o presidente mandando WhatsApp durante o jogo ali. Como é que você escala um cara desse? Aqui, ó, o Isaac Alexandrino disse para o Galo contratar logo o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que e já saiu do Guarani, né? Ele se apresentou no time de Campinas, sequer chegou acho que ele nem dirigiu treinamento. Pediu até jogadores e tal. Tinha uma cláusula que permitia a saída para um time da Série A e acabou saindo. Mas é um mercadinho difícil nesse momento mesmo, um clube que perdeu o seu... Tem que avaliar muito bem se vale a pena demitir o seu técnico, porque contratar, repor, hoje em dia... dificílimo. Essa é a questão que a gente tem que tratar no futebol brasileiro. O que está acontecendo, por que está difícil. Os clubes talvez não tenham a clareza do que está acontecendo, mas eles agem no mercado criando formas diferentes de buscar treinadores. Você tem de um lado, você pega Vasco, Rio, você tem o Zé Ricardo no Vasco, agora está indo o Valentim para o Botafogo, tem o Abel, né, no Flu. É um outro caminho. Você tem Carille, Roger, Jair, o Dorival parece um tiozão deles todos. Você tem Virou 4, velha guarda. De 4, você tem um que é o mais antigo. E clubes, você vai para o Inter, com o Helman, você vai agora o Fernando Diniz, que foi para o Atlético. Você tem vários clubes buscando um outro perfil. Por quê? Está na moda? Não, porque eles estão começando a deixar de acreditar. E não é idade, hein? É ideias. Ideias, não é idade.
Porque você pode ter, né, a tua idade pode ser ali 20 anos, você ter as piores ideias possíveis. Mas não é isso, é ideia. Não é ano idade. atrás, o técnico do Galo era o Roger Machado, que daqui a 1 hora e pouquinho estará aqui nos estúdios da ESPN